na tela da Band Triângulo. De volta com o Band Mulher, lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube, viu? Então, se você tem que dar uma saidinha, não se preocupa não, é só você ligar o celular no nosso canal e por lá você fica me escutando, se estiver dirigindo, e pode assistir todo o programa mais tarde, tá? Gente, mês de novembro é chamado de Novembro Azul, né? Que é voltado para a prevenção do câncer de próstata. É o câncer mais comum entre os homens com mais de 50 anos. E quando o assunto é cuidado e exames, são muitos mitos e tabus. E por isso, então, eu chamei o urologista Célio Queiroz para tirar todas as nossas dúvidas. Bem-vindo, doutor Célio. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Quando a gente fala de exame de próstata, é só piada, né? Os tem homens bastante, ali... Por que existe tanto esse mito, esse medo, esse receio de fazer o exame de próstata? Acho que seria falta de informação correta, né? E o exame, ele é um exame que, assim, é muito simples de se fazer. E não é só a pessoa chegar no consultório e fazer o exame de toque, que é o popular aí das piadas, né? O exame, eu falo que ele é um exame que é feito em 3 etapas. Primeiro, a conversa que a gente tem para poder identificar algum sintoma ou não. Lembrando que o câncer de próstata, ele não dá sintoma. O que dá sintoma é o crescimento da próstata, que invariavelmente acontece em todo homem depois dos 40 anos de idade. Fazer o exame. Você conversa, tem o exame de sangue, que surgiu aí nos anos 80, 90, que começou a popularizar o PSA, que é o exame de sangue, e, quando necessário, o exame local, que é o toque, onde você tem a suspeita da doença. Você não confirma, você tem a suspeita e, se necessário, você faz uma biópsia, que é onde que você vai realmente confirmar. Uma dúvida que a gente tem, que muitas pessoas falam que o exame de sangue, ele substitui o exame de toque, mas isso não é verdade, Não, né? Ele complementa, tá certo? Acho que se você faz os 2 exames, tanto o PSA quanto o exame de toque, você tem, vamos dizer assim, que você erra menos, tá certo? Porque o exame de toque, ele também não é 100%, porque os tumores, eles podem vir na zona periférica da próstata, onde você consegue identificar, mas ele pode vir numa zona mais central, onde o exame de toque é normal. Com isso, o exame de sangue, ele te ajuda a suspeitar ali da doença, né? Doutor, a partir de qual idade que é importante os homens começarem a manter essa frequência dos exames e quantas vezes, né? Todo ano, quantas vezes por ano? Hoje, a recomendação é a seguinte: se você tem na família alguém que teve a doença, você deve começar a fazer o exame aos 45 anos. Se não tem histórico familiar, começa a fazer aos 50. E a validade do exame, digamos assim, ele é 1 ano, tá certo? Se está tudo bem. E um dado importante, Vanessa, é o seguinte: a vantagem do diagnóstico precoce. Hoje, a gente tem cerca de 70 mil novos casos por ano de câncer de próstata no Brasil. E 15 mil mortes por câncer de próstata. Então, se você faz o diagnóstico precoce, você tem aí uma diferença muito grande entre a quantidade de pacientes diagnosticados e a quantidade de óbitos, porque a qualidade do tratamento, quando você faz o diagnóstico precoce, você salva aquela vida. Entendi. Você falou de quando tem alguém na família, porque a chance da pessoa desenvolver o câncer é muito maior. Muito maior. É genético, né? Então Sim, tem que estar alerta. Existe um componente genético, sim. Se tem alguém na família, um parente próximo de primeiro grau, a sua chance é o dobro de quem não tem ninguém na família. Se tem 2 pessoas, a sua chance já passa a ser em torno de 3 vezes mais que quem não tem ninguém. Então é extremamente importante o cuidado, fazer o exame. Eu falo que o exame, ele não te previne de ter a doença. Se você tiver que ter, você vai ter. A vantagem de fazer o exame periodicamente é o diagnóstico precoce. Essa é a palavra-chave. A gente fez até separou algumas informações sobre a questão de prevenir quando a gente fala nos cuidados mesmo com a saúde, né? Então, o que a gente pode falar em relação à prevenção? Tá. Bom, eu acho que assim, estilo de vida saudável é fundamental para todas as doenças, né? Evitar o cigarro, uso abusivo de bebida alcoólica, sedentarismo, tá certo? Consumo abusivo de gorduras. Então, atividade física regular ajuda aí a evitar muitos problemas. Entendi. E quando a gente fala sobre, a gente também separou, que a gente até mostrou antes, sobre os fatores de risco, né? São vários os fatores de risco que as pessoas devem ficar atentos, né? Por exemplo, aqui a gente mostra ali, né, alimentação inadequada, a questão que a gente já falou do histórico familiar, né? E o que mais que a gente falou? O principal fator de risco é o envelhecimento. Tá certo? Abaixo dos 50 anos de idade, é muito pouco frequente o câncer de próstata. Já acima dos 80, é muito frequente.
tá certo? Então, assim, o principal é a idade e a questão genética. São os dois marcadores, vamos dizer assim, que você tem que ficar muito atento. Todo ano a gente tem o Novembro Azul, bate nessa tecla. Eu queria até, como você, né, no dia a dia, tem percebido que os homens estão preocupados mais com a saúde, estão procurando mais o consultório para esse tipo de exame, também para acompanhamento, né? Sim, isso, assim, a gente tem esses dados, Vanessa, pela quantidade de diagnóstico precoce que a gente tem hoje. Hoje, a maioria dos casos que a gente pega, cerca de 70%, é diagnóstico precoce, tá certo? Então, assim, a gente ainda tem 30% de diagnóstico na fase avançada, né? Mas a vantagem da pessoa e a conscientização, essas campanhas que sempre tem de publicidade, o Novembro Azul, de chamar a atenção, falar, ó, você não fez o exame, o ano está acabando, vamos lá, tá certo? Então, isso aí que é o importante, sim, fazer sempre o exame todo ano. Eu separei até uma frase aqui que o pessoal fala assim, o câncer de próstata pode diminuir a virilidade do homem. É uma curiosidade que os homens sempre têm esse medo, né? O câncer de próstata em si, na fase inicial, ele não te dá nenhum sintoma, ele não causa nenhum problema. O que às vezes causa problema para o homem, que se você tem o câncer, você vai fazer o tratamento, na cirurgia pode sim ter lesão do nervo e a pessoa ter um quadro de disfunção erétil no pós-cirúrgico, tá certo? E quando faz radioterapia, isso também pode acontecer. Mas a doença no início, ela não muda absolutamente nada. Entendi. E outra dúvida também, homens sedentários, eles têm mais chance de ter o câncer de próstata? Sim, isso é uma verdade. Porque não, é todo, né, já igual você falou, né? verdade. A máquina, o sedentarismo, ele prejudica em tudo. Ele prejudica doenças cardiovasculares, tá certo? O câncer de próstata. Então, assim, isso aí, a pessoa sedentária está errada. O corpo da gente não foi feito para ficar parado. Geralmente, assim, né? Não querendo falar, mas já falando, as mulheres, elas têm muito mais preocupação com a questão da consulta, da saúde, de procurar o médico com mais frequência do que os homens, não é verdade isso, né? Isso é muito frequente. Você vê as mulheres, a partir do momento que ela menstruou, ela vai no ginecologista todo ano fazer exame periódico e ver como que está. O homem, ele é muito desleixado, vamos dizer assim, muito negligente com a saúde, tá certo? Então, acho que assim, tem que chamar atenção para que, acima de 45 anos, se tem histórico familiar, fazer o exame, se não tem histórico, com 50, para que a gente consiga dar o diagnóstico precoce e dar uma chance de cura, dar um tratamento eficaz. Viu, homens? Nada de procurar um médico só quando tiver com aquela dor já insuportável, quando já tiver com a situação totalmente fora do controle. Tem que estar ali sempre, né? Para não chegar à necessidade de procurar no momento de desespero ou no caso do câncer, né? Todo tratamento em caráter de urgência, ele é mais complexo do que o tratamento de forma eletiva, né? Então, você prevenir ali, fazer o exame antes dos sintomas aparecerem, é muito mais prudente, é muito mais viável para todo mundo. Por fim, eu queria que até que você reforçasse a importância dessas campanhas de igual, né, no mês de novembro, a gente está ali reforçando e falando sempre sobre essa questão da prevenção e os cuidados em relação ao câncer, né? Ainda tem muita pouca informação e muitos mitos, né, a serem desmistificados, né? Sim. Eu sempre falo, o mês de novembro é aquele mês que chama a atenção para aquela pessoa que está chegando no fim do ano e ainda não fez o exame. Mas assim, a gente está lá no consultório o ano todo, né? É uma data boa que eu sempre falo para o paciente. No mês do seu aniversário, marca aquele mês como o mês de fazer seus exames, que aí você nunca esquece, porque sempre deixa para depois. Não estou sentindo nada, não vou agora. Tem outras prioridades. Então, se você determina aquele mês, que é o mês do seu aniversário, você vai lá e faz os seus exames, você evita o esquecimento. E outra coisa que eu acho legal da gente falar, gente, é aquela questão do homem ficar brincando um com o outro, assim, você vai lá tomar um toque. Vamos fazer o contrário. Aquele cara fala assim, eu sou o cara, eu fui lá no Dr. Célio e fiz o exame, não é verdade? Exatamente. E ele não saiu de lá menos homem porque ele fez o exame. Não é verdade? Então, ele está cuidando da saúde, ele está evitando um problema maior lá na frente. Contar a vantagem de que fez isso, né? Muito bacana. Doutor, obrigada, viu, por trazer essas informações, tirar essas dúvidas, né, que a gente vê que é comum quando o assunto é o câncer de próstata, tá? Tá bom. Muito obrigado, E nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente tem feriado. E o que isso quer dizer? Tudo, né? Quer dizer que a gente vai estar aqui com um programa recheado, tem gastronomia e muito mais outros assuntos bacanas aqui para vocês. Então, eu já vou me despedindo aqui com o Dr. Célio que está aqui comigo. Amanhã tem mais Band Mulher, 10 para as 2 da tarde e eu te espero. Um beijo, um forte abraço.